Olha, minha rapaziada, é muito positivo a gente ter noção que a gente, a priori, conseguiu resolver a questão dos volantes, né? Vinha sendo um drama durante toda a janela. Quem vai ser contratado para ser esse volante? Quem vai ser contratado para ser esse volante? E dentro de todas as opções que a gente já teve, que a gente já trabalhou, que a gente já especulou, Otávio, Hernani, Lucas Sacha e tantos outros, eu acho que o Atlético ele foi por um caminho de muita coerência. Acho que o Atlético, apostando na contratação do Luiz Gustavo, na minha visão, traz a melhor alternativa possível do mercado e, lembrando, traz em valores extremamente aceitáveis. Óbvio que existem algumas questões dentro dessa situação do Luiz Gustavo e é exatamente isso que eu venho falar aqui com vocês, além da parte técnica que naturalmente a gente vai abordar, que é qual a segurança que o Atlético tem na contratação do Luiz Gustavo. O próprio Odair fala na coletiva que o Atlético não contrataria um jogador que ele não tivesse o mínimo de noção que poderia nos ajudar e ainda define o Luiz Gustavo como um jogador de Copa do Mundo. E sendo bem sincero com vocês, eu acho que é inegável. A qualidade do Luiz Gustavo, a carreira do Luiz Gustavo são credenciais fortíssimos para ele chegar e contribuir. Mas a parte clínica que preocupa o torcedor, eu vou trazer aqui algumas informações que eu acho que dá para tranquilizar vocês numa condição ali de entender que as coisas elas também não são feitas de maneira aleatória. Quando a gente fecha com o Luiz Gustavo, eu já mando mensagem para algumas pessoas e pergunto, cara, chega bem, chega firme, pode ajudar? E essa pessoa ela me diz o seguinte, Thiago, o Atlético não vai fazer um movimento que ele não tivesse o mínimo de respaldo científico que ele estaria ali minimamente protegido. Então, o que que o Atlético fez? O Atlético ele teve um intercâmbio de informações, primeiro via o Odair, segundo via o setor de saúde do clube junto ao São Paulo, lembrando que o Luiz Gustavo já não era jogador de São Paulo, então não tem aquilo da rivalidade que uma possível transferência naturalmente pode gerar. No São Paulo, o Luiz Gustavo é visto como um cara muito profissional, que sempre lutou pelo interesse do clube, e quando eu falo interesse do clube, dos profissionais que estão ali, dos personagens que estão ali. Então, é de interesse de todo mundo que conviveu com o Luiz Gustavo que ele tenha sucesso no Atlético. Então, passaram todas as informações físicas, de GPS, de questão de lesão para o Atlético para trazer essa segurança para o Atlético fechar a contratação do Luiz Gustavo. Eu ouso dizer para vocês que se o Atlético não tivesse essa segurança para fechar a contratação do Luiz Gustavo, o Atlético não teria fechado o movimento da contratação do jogador. Então, assim, existe um feedback do antigo clube do jogador num cenário positivo. Eu vou dar um exemplo para vocês que a gente viveu recentemente algo que eu acho que todo torcedor do Atlético, querendo ou não, acabou ficando muito incomodado, que foi a situação do Marlos. O Atlético, antes de fechar com o Marlos, descarta a contratação do jogador porque tinha um relatório do Shakhtar Donetsk falando assim pro Atlético. Gente, a pubalgia que o Marlos tem não tem condição de fazer ele jogar. A pubalgia que o Marlos tem não tem possibilidade de fazer com que ele jogue com a camisa do Atlético. Então, naquele momento, o Alexandre Matos opta na contratação e eu acho que foi um erro muito grande. Porque foi uma contratação muito mais populista do que uma contratação que faria algum sentido realmente. E acho que o Atlético ele tem ali na condição do Marlos um exemplo que você precisa ouvir a ciência. Não adianta você querer muito jogador e querer que tenha um desfecho positivo e eu não ouvir quem realmente traz um respaldo ali, se esse cara ele pode dar uma resposta positiva ou não. Então o Luiz Gustavo é completamente diferente nesse sentido. E agora indo para a parte técnica, eu acho que o Atletiba foi um bom exemplo de como a gente precisa realmente sacramentar a contratação desse volante o mais rápido possível, né? O Luiz Gustavo foi um jogador que chegou no Atlético como uma urgência, porque a gente não pode viver de volantes tão limitados como é o caso de Filipinho e Jadson. E olha que eu até gostei da atuação do Jadson. Mas se você pegar o upgrade que você vai ter com a dupla Luiz Gustavo e Portija em relação a Filipinho e Jadson, é um upgrade muito, muito significativo. Eu volto a dizer, jogadores que na minha visão são até parecidos na capacidade de circulação de bola, na capacidade de construção de jogo.
sabe? O Atlético ele vai ter uma coerência muito maior para fazer essa transição. A gente viu como o Portilla entrou e já fez o Atlético chegar no campo de ataque com muito mais facilidade do que Jadson e Filipinho vinham fazendo no Atlético. E o Luiz Gustavo acho que vai ser esse cara na frente dos zagueiros para receber esse primeiro passe, conduzir o jogo, ser esse cara na frente dos zagueiros para não fazer com que o Atlético sofra na pressão na saída de bola que o adversário for fazer ali nos nossos movimentos. Então a gente vai conseguir chegar no campo de ataque com mais facilidade, óbvio. A inteligência em todos os momentos da fase defensiva, né? Seja numa pressão mais alta. Eu fui ver alguns lances do Luiz Gustavo com a camisa do São Paulo. Ele vai muito bem nesse sentido de ser esse recuperador de bola nesse momento de transição do time adversário, conseguindo controlar a transição. Um jogador que na entrada da área tem uma inteligência de posicionamento acima da média. Então ele está muito preparado para nos ajudar nos mais diversos cenários. Eu acho isso ótimo, pensando na perspectiva do Luiz. Eu acho isso incrível pensando na perspectiva do Luiz. E eu espero que ele possa realmente nos ajudar, espero que ele possa realmente nos agregar. Então, na minha visão, o Atlético fez um movimento muito certeiro, buscando informações para se garantir, nesse sentido de ter um respaldo ali em relação a como a parte física do Luiz Fernando, dos Luiz Gustavo, ela não vai ser um problema para o Atlético ao longo da temporada, porque também não adianta você contratar um cara de um nível muito alto se esse cara não vai conseguir estar em campo, então a gente sempre cobra planejamento, sempre cobra garantias da diretoria do Atlético, acho que ela vai bem nesse sentido, e acho que a diretoria do Atlético vai melhor nesse sentido quando fecha a contratação do Luiz Gustavo. Sendo bem sincero com vocês, um centroavante e um zagueirinho ali, eu acho que o mercado do Atlético, ele além do C3, né, óbvio, que esse aí eu tô tão confiante que eu já tô considerando jogador do Atlético, mas o mercado do Atlético, ele se aproxima, dá um salto de qualidade, que aí realmente para mim vai ser um mercado significativo, porque a gente busca jogadores de um nível mais alto. O Luiz Gustavo, para mim, é uma contratação do nível Portilla, possivelmente do nível C3, e aí a exigência que no ataque e na zaga a gente consiga jogadores desse nível. Lucas Sacha e Otávios e Cacais. Eu acho que era optar mais pelo mesmo. Porque o Atlético agrega em experiência, e eu tô falando pra vocês o tempo inteiro que o Atlético quer jogadores mais prontos, e o Atlético agrega em qualidade técnica. Hoje o Atlético ele caminha para ter um time que eu, pelo menos, considero muito bom. E acho que o Luiz Gustavo faz parte da construção desse time muito bom. Acho que, por exemplo, o Zapelli deve estar louco para ter Portilla e o Luiz Gustavo encontrando ele, né? Desde que o Zapelli chegou, acho que ele teve Fernandinho só com esse volante com mais qualidade de ter um mínimo de diálogo com ele. Então, assim, vida longa a movimentações desse nível no Atlético, é o que eu sempre falei. Contratação, negócio, reforço é outro completamente diferente. Valeu? Tamo junto, é nóis.